Nós ouviremos agora a palestra com o tema, e prestem bem atenção ao tema, a responsabilidade dos espíritas na era da transição. Um chamamento a cada um de nós a esta missão. E quem vai conduzir e nos apresentar o tema e as reflexões e os ensinamentos é a nossa irmã Peregrina Capello, conhecida no meio espírita como Pera, advogada, empresária e palestrante do Grupo Espírita Paulo Estevão. Com todos nós, Pera. Que a paz de nosso irmão Jesus invada todos os nossos corações e permaneça em nós. Tivemos uma prova agora de que a música espírita não precisa ser triste. E eu vou oferecer os meus 50 minutos ao Adelson para ele continuar cantando e a gente afasta as cadeiras e vamos todos dançar. Porque quase que eu me levanto e saio batendo o pezinho assim, ó, de um lado para o outro. Tive que me segurar. Confesso que me segurei. Os pezinhos não, ficaram batendo lá. André Luiz tem uma frase no seu livro Nosso Lar, que diz que quando o trabalhador está pronto para o trabalho aparece. 26 anos atrás, alguns corações se prepararam para o trabalho, para a realização deste empreendimento, que não é um empreendimento comercial, empresarial, mas sim um empreendimento de edificação. Edificação do ser, edificação da alma. Uma casa que vem desempenhando ao longo desses 26 anos o mistério, que é a proposta da doutrina espírita, modificar corações. Chamar a responsabilidade do ser divino para a sua condição de criador do reino de Deus. Qual é, então, a responsabilidade do espírita na fase que nós estamos passando agora, conhecida por fase ou período de transição planetária? Infelizmente, eu não vou poder satisfazê-los e dar uma data para que isso aconteça, porque, como há algum tempo atrás, aqueles que nos antecederam gostam de marcar data para o fim do mundo, o espírita não tem data para o fim do mundo, porque efetivamente o mundo não haverá de acabar. A Terra já foi um mundo primitivo, passou por toda a transição necessária, chegou ao mundo que se encontra hoje, que é um mundo de provas e expiações. Alguns chamam de expiação e provas. Nesse mistério, a ida ou a vinda não vai alterar a essência do mundo. E vamos chegar à condição de espíritos regenerados, habitando num mundo de regeneração, em que ainda deveremos viver com situações de ignorância. Situações essas que nós conhecemos aqui na Terra como mal. Chegaremos ao ponto de entender efetivamente que o mal, por si só, não existe. É até interessante quando a gente diz isso. O mal não existe, porque imediatamente nós ficamos nos lembrando de todos os males que nós temos visto. Na televisão, no rádio, nos jornais, nas redes sociais. Uma situação que nós estamos vivendo nos últimos dias, de uma chacina que aconteceu aqui em Fortaleza, e que nós não conseguimos associar nenhum outro nome que não seja o mal. Mas que, na verdade, um dia entenderemos que é a ausência do bem, é a ignorância das leis de Deus que faz com que o homem ainda persista na ideia da existência do mal. Qual é, então, a responsabilidade dos espíritas nesse momento de transição? Nós vamos refletir hoje, em algumas oportunidades, e não vamos ter a pretensão de deixar o tema fechado.
principalmente porque o conhecimento do ser é dinâmico. Nós aprendemos todos os dias e temos a oportunidade de evoluir todos os dias. Este rapaz aqui, que veio à Terra 2000 anos atrás, que viveu entre nós, que realizou aqui, provou, exemplificou, testificou o Evangelho do Pai, é o governador espiritual da Terra. Ele não é simplesmente um missionário de Deus. Ele é o espírito de maior envergadura intelectual e moral que já pisou aqui à Terra. Nenhum outro homem, mesmo que tenha trazido uma mensagem tão consoladora, tão esclarecedora e libertadora quanto ele, jamais agiu efetivamente como ele agiu. Tendo em seu coração somente um sentimento, que é o do amor. E em todos os momentos da existência do Cristo aqui na Terra, ele exemplificou, ensinou, acolheu pelo amor. Em um determinado momento, já prevendo que estaria chegando ao fim o seu mistério, a atividade que ele tinha vindo desempenhar aqui, as lições que ele tinha vindo ensinar, sentindo a proximidade disso, ele diz: eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, aquele que permanecerá com vocês. Porque hoje vocês não o conhecem e nem podem ver. Nós ainda não tínhamos a possibilidade de ver o mundo espiritual como hoje nós temos. Ele nos trouxe de forma antecipada a vinda de um outro Consolador. Em 1857, nós vamos ter a publicação do primeiro livro que compõe os 5 primeiros livros da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857, na França. Ele contém toda a doutrina dos espíritos. Então, se alguém me pergunta hoje, Pera, que livro que eu tenho que ler para conhecer a doutrina espírita? Humildemente, parafraseando Emmanuel, eu vou recomendar que leia o Livro dos Espíritos. Tendo você vontade de aprofundar o estudo, você pode pegar, depois da leitura desse primeiro livro, a leitura do segundo livro da codificação espírita, que é o Livro dos Médiuns. Na sequência de publicação, na sequência cronológica, nós vamos encontrar o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o céu e o inferno, depois a Gênese. Em muitos momentos, a humanidade deve ter tido a curiosidade de saber se realmente a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Soa até um pouco prepotente nós acharmos que somos os detentores da atual verdade. Não é esse o raciocínio. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec formula uma pergunta aos espíritos. Porque pelo aspecto religioso da doutrina espírita, nós precisaríamos ter um ideal a ser seguido, um modelo, um guia, que seria talvez um guia religioso. Qual seria o elo de ligação da criatura com o Criador? Quem realizaria esse modelo, essa exemplificação? E os espíritos respondem de forma taxativa: Jesus. Ele é o nosso modelo, é o nosso guia. É o detentor da maior bagagem ético-moral a que nós poderíamos aspirar aqui na Terra. E é interessante que é aqui na Terra. Significa que em outros mundos nós poderemos ter guias, modelos
de mesmo quilate ou maior ainda envergadura moral. A primeira questão do Livro dos Espíritos, ela nos dá o norte, a partida. Quando Allan Kardec pergunta: que é Deus? Os Espíritos respondem que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Por esses dois pontos, nós já temos a certeza de que a doutrina espírita acredita num ser que antecede a tudo, criador de todas as coisas. Avança ainda, além de outras religiões, porque não o põe numa condição antropomórfica, num formato de homem, mas numa inteligência suprema capaz de a tudo criar, a tudo presidir e a tudo sustentar. Somos todos sustentados pela inteligência e o amor de Deus. Sejamos nós, ainda pequenos, simples e ignorantes, ou espíritos que tenham já adquirido a condição de espíritos puros. Sabendo que a doutrina espírita parte da crença em Deus, passa por ter Jesus como modelo e guia, precisaríamos talvez de uma comprovação ainda com relação à doutrina espírita ser o consolador prometido por Jesus. Gandhi diz que se toda a literatura do mundo ocidental se perdesse, uma grande catástrofe acontecesse e todos os escritos do mundo ocidental se perdessem, e restasse somente o Sermão da Montanha, nada haveria se perdido. O Sermão da Montanha é o maior tratado ético-moral que nós recebemos, que a humanidade recebeu, e ela veio pelo falar amoroso de Jesus. Se nos debruçarmos, olhando o índice do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o Sermão da Montanha avaliado, analisado, como lições trazidas pelos Espíritos codificadores. Esse seria, então, mais um momento inconteste de que a doutrina espírita possa ser, sim, o consolador prometido por Jesus. O interessante, assistindo um dia a Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita, um expositor espírita, mas é um estudioso de algumas religiões, ele vem falar sobre o espírito de verdade. O espírito de verdade, ele foi o responsável, aquele que presidiu, aquele que coordenou todo o trabalho de codificação da doutrina espírita, muitas vezes se colocando como o espírito familiar de Allan Kardec. E o espírito de verdade nos traz, à época da codificação, um direcionamento. Ele diz: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, o segundo mandamento. Emmanuel vai nos dizer, no livro O Consolador, e não são essas as palavras dele, mas reproduzindo o pensamento de Emmanuel, ele diz que o progresso moral, que é aquele que toca o amor, e o progresso intelectual são as duas asas que haverão de permitir ao espírito alçar o voo da angelitude. Devemos nos amar e devemos nos instruir. Essa é a orientação do espírito de verdade. A doutrina espírita, ela tem 3 aspectos. A doutrina não é religião propriamente dita, não é uma religião constituída. Nós não temos dogmas, nós não temos rituais, cerimônias, celebrações, não temos ícones religiosos, sacerdotes, pastores, padres. O que nós temos numa casa espírita é uma organização hierárquica para distribuir funções e responsabilidades. O presidente de uma casa espírita é um trabalhador tão compromissado e tão responsável
quanto a pessoa que fica na recepção. Somos todos trabalhadores da seara do Cristo. Mas a doutrina ela é dividida em 3 aspectos: o aspecto científico, o aspecto religioso e o aspecto filosófico. Porque também nós, seres em processo de educação, ou processo evolutivo, estamos cada um num degrau diferente do conhecimento humano. Cada um de nós tem uma proximidade maior com um desses assuntos, com um desses temas. Muitos veem a doutrina espírita em busca da religião, de aproximar-se com Deus, aproximar-se dele, perdoe-me, pela porta da religião que a doutrina espírita abre. Muitos de nós são mais questionadores, procuram respostas para as perguntas que nos acompanham desde o início da humanidade. Quem somos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Qual a minha missão aqui na Terra? Haverá vida em outros mundos? Daqui, para onde iremos? Esse espírito questionador, ele vai se identificar com o aspecto filosófico da doutrina espírita. Mas puxando um pouco, aprofundando mais os questionamentos, aquele que se pergunta: eu sou espírito ou eu tenho um espírito? De que é feito o espírito? Quando nós morremos, para que plano nós vamos? É um plano físico? É material? É imaterial? Como é o formato de condensação da matéria? E os demais mundos são iguais à Terra? Essas questões vão direcionar o curioso para o aspecto científico da doutrina espírita. O interessante é que ela, estando cada um de nós em qualquer um desses degraus, terá a oportunidade de esclarecer-se, ter a resposta às suas perguntas. Não vamos conseguir sair dessa existência com a resposta a todas as nossas perguntas. Mas uma delas, com certeza, nós teremos, sem dúvida nenhuma. O que eu vim fazer aqui na Terra? Quando Jesus resume toda a lei que o antecedeu e todos os profetas em 2 únicos ensinamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar incondicionalmente Deus sobre todas as coisas, todos os aborrecimentos, todas as inquietações, todas as ilusões, todas as decepções, todas as dificuldades. Amar a Deus sobre a natureza, sobre a nossa vida. Entender Deus como um Pai amoroso, justo, bom e misericordioso. Essa era a proposta de Jesus. Mas ele complementa esse primeiro mandamento com o segundo: ama ao próximo. Se nós formos analisar palavra por palavra, e eu vou pedir permissão de vocês para isso, cada uma das palavras é detentora de uma bagagem de conhecimento quase que infinita. Quando você inicia essa frase, ama ao próximo, existe uma orientação de Jesus a que o amor parta do seu coração, que você não espere condições algumas para amar. Ama o próximo. E o próximo é qualquer um. O próximo é o que está mais próximo, o próximo é aquele por quem você passa, o próximo é o que está dentro da sua casa, o próximo é o que está no trânsito e acabou de te trancar, o próximo é o patrão, o próximo é o colega de trabalho, o próximo é o desconhecido que cruza com você na rua, que entra com você no elevador, o próximo é o que pisa no seu pé, o próximo é aquele que você empurra sem perceber. Não podemos esperar o próximo como se fosse
a vinda de Jesus. Quantos de nós perdeu tempo esperando a vinda de Jesus para a realização, o retorno, porque a vinda ele já veio. Esperando o retorno de Jesus para a realização do reino de Deus. Jogamos fora as oportunidades grandiosas de edificar a partir do nosso coração um pilar desse reino de Deus. A ordem é amar. Não há outra possibilidade. Amar ao próximo e amar a si mesmo. Amar na mesma proporção que a si mesmo. Amar com o mesmo respeito que deve ter a si mesmo. Jesus sabia que nós não tínhamos condição de entender o que era esse amor incondicional. No Sermão da Montanha, ele nos dá uma dica. Ele nos dá um caminho, um presente. Ele diz: faça ao outro aquilo que você gostaria que ele fizesse. Quando você puxa esse ensinamento e põe dentro da tua vida, você consegue realizar esse amor ao próximo de uma forma espontânea. Se você tiver a consciência das suas atitudes no momento que elas acontecem. Eu vou colocar para vocês uma pequena situação, uma situação que parece ser muito simplória, e vocês vão refletir comigo. Eu estava na casa de Paulo Estevão, um dia de domingo de manhã, eu trabalhava na escola de pais, e eu tive a oportunidade de ter um casal na sala comigo. Nós estávamos conversando sobre paciência, sobre tolerância dentro de casa. E o marido olhou para mim e disse: Pera, é muito difícil o relacionamento. E eu, meu Deus, que coisa! Ele acabou de criar uma tese de doutorado. É muito difícil o relacionamento, sem dúvida. Nós achamos muito difícil nos relacionar com o outro. Isso é uma verdade. Então, nós precisamos entender que o outro também acha muito difícil se relacionar conosco. Porque é uma via de mão dupla o relacionamento. E aí eu disse: é verdade, meu irmão, é muito difícil se relacionar com o outro. Mas por que você diz isso? Tem alguma situação assim específica que você queira colocar aqui para o nosso estudo? Aí ele disse: olha, minha esposa, aí apontou para a esposa. Todo dia de manhã ela deixa o café, a garrafa de café aberta. E quando eu vou tomar o meu café, o café está gelado. Disse: ok. Qual é o tempo, meu irmão, entre ela se servir e você se servir? Ah, coisa de 1 minuto. Disse: que coisa impressionante. E o café já está gelado. Vocês tomam café da manhã dentro de uma conservadora, né, da geladeira, né? Então, você já nota o exagero da palavra. Porque a palavra também dói. E a esposa estava do lado. E aí eu perguntei: e o que é que acontece? Qual é o problema? Ela acabou de se servir e ela põe a garrafa em cima da mesa e você logo em seguida pega a garrafa? Aí ele disse: exatamente. Aí eu disse: o café já está gelado? Está gelado. Fora que eu corro o risco de derramar a garrafa em mim. Aí eu disse: é verdade, é um perigo gravíssimo. E aí eu disse: que situação complicada. Isso acontece no café da manhã? Sim, no café da manhã. E aí vocês já se aborrecem? Sim, nós já nos aborrecemos. Já começam a brigar de manhã cedo? Já começamos a brigar de manhã cedo. E como é o resto do dia? Infernal. Não, interessante. E vocês estão vivendo essa situação infernal há quantos anos? 10 anos. Meu Deus! 10 anos suportando café gelado todo dia de manhã. Tá certo. E me diga uma coisa: que solução você poderia dar? Você não deu solução nos 10 últimos anos, mas vamos combinar que hoje nós vamos dar solução para este problema. E agora eu vou devolver para vocês. Me deem soluções para este problema. Vocês vão precisar verbalizar, porque eu ainda não consigo ler mentes, né? Chegará o momento que nós estaremos todos lendo mentes. Então, me deem aí alguma... Silvia, o que era que você faria? Separa o quê? O casal? Olha que coisa boa, te prepara, viu? Diga. Ele passa a tomar o café primeiro. Olha que coisa maravilhosa. Você também, Girão. Ele passa, então o homem
vai tomar banho mais rápido, ele se arruma, senta na mesa antes da mulher e aí ele vai se servir. Perfeito, excelente. Aí ele tem que fechar, porque senão ele vai incorrer no mesmo erro que ele apontou. Ótimo. Se você fosse o esposo, você fecharia? Ah, é bom, né? Porque a gente não incomoda ninguém. A gente termina de se servir, fecha a garrafa. Muito bom. Mais alguém? Muito bom. Viram? Dialogar sobre o café. Imagina eles de manhã. Meu amor, vamos fazer uma DR. Vamos discutir a relação sobre a garrafa de café. Mas também ela poderia fechar, se tocar, né? Fecha a garrafinha lá para não incomodar o esposo. Também muito bom. Olha aí, olha. Ela já deixa aberto. Olha aí, a gente pega os nossos erros e a gente encontra justificativas. Ela já deixa aberto que é para facilitar ele servir o café, não ter trabalho. Muito bom. Quem mais? Já bota na xícara de todo mundo. Mas quem vier depois corre o risco de pegar o café gelado. Muito bem. Também acho. Também acho. Sou eu. Eu sou desse jeito. Traga borbulhando, meu filho. Quando vem para cima da mesa, eu demoro. Se eu puder botar uma pedrinha de gelo dentro, eu boto. Boto leite gelado, porque eu não gosto de café quente. Mas hoje você chega nessas cafeterias por aí, tem café gelado, afogato, café com chocolate, café com sorvete, né? Sim. Muito bem. Troca a garrafa, aquela de apertar. Excelente. Quem mais? Mas eles tomam juntos, eles sentam na mesma hora, eles conversaram. Ó, quem está lá atrás? Eles discutiram o problema do café inúmeros anos. E brigavam e discutiam. 10 anos. Muito bem. Olha aí, precisa separar mesmo, né? Muito bem. Mais um ali. Olha, vocês estavam todos dormindo. Bastou eu botar vocês para trabalhar, tá todo mundo agoniado, não quer mais parar de falar. Muito bem. Nós fazemos isso, né? Vamos engolindo elefantes e mais elefantes, engolimos mamutes, engolimos um boi inteiro e, de repente, um mosquitinho faz com que a gente estoure. E a gente usa o mosquito para criar aquela discussão. Muito bem. Perdoe-me, mas a resposta não é essa. Jesus ensinou a amar. Jesus ensinou a perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ele disse que veio aqui para servir. No livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, nós vamos encontrar no capítulo que fala sobre as bodas de Caná, passado o momento que Jesus transforma a água em vinho para servir na festa, para servir aos outros. Simão Pedro toma Jesus e leva para o lado. Eu imagino a ousadia de Simão Pedro. Pega Jesus pelo braço. Vem aqui que eu vou conversar com você. Daquele jeito que a gente pega, né? Cearense gosta de pegar a gente pelo braço, né? Vem aqui. Vamos bater um papo. Jesus, é o seguinte. Você não acha que você está transformando água em vinho, vai incentivar as pessoas a beberem, não? Daqui a pouco, e nós somos especialistas nisso, né? Basta alguém fazer uma coisa, a gente já tem a autoridade moral para fazer também. Ah, daqui a pouco está todo mundo bebendo porque Jesus transformou a água em vinho. E Jesus disse,
Simão, acaso sabeis da alegria, da paz que nós sentimos de servir a um amigo? Todos os problemas desse casal talvez fossem resolvidos se todos os dias de manhã ele servisse o café dela, sem se preocupar em trocar garrafa, sem se preocupar em fechar a garrafa. Servir ao outro. Esse é o nosso objetivo de vida. Porque é através do serviço ao outro, fazendo ao outro exatamente o que nós gostaríamos que nos fizessem, que talvez ele conseguisse mudar o comportamento dela pelo exemplo. Se todo dia de manhã ele servisse o café dela, esperasse ela sentar e servisse com amor e com alegria, e depois se servisse, um determinado momento ela seria tocada pelo magnetismo do amor dele, e ela desejaria servir o café dele, e ver a alegria no olhar dele por ela tê-lo servido. Fica uma dica para os rapazes que são casados, viu, moças? Todo dia de manhã sirvam o café das suas esposas. As esposas depois podem me agradecer no particular. Serve seu café? Muito bem. Quando nós apontamos os erros do outro, na verdade nós estamos vendo os nossos erros. Jesus disse que antes mesmo de nós observarmos o argueiro no olho do nosso irmão, que nós busquemos tirar a trave do nosso olho. A gente não consegue, talvez, entender muito essa linguagem. Então, faz assim. Antes de querer corrigir o mosquitinho do erro do teu irmão, corrige o elefante do erro que tu tens em ti. É mais ou menos essa a proporção. Quando nós tivermos resolvido em nós os nossos erros, as nossas limitações, quando nós tivermos corrigido os nossos equívocos, quando nós tivermos resolvido os nossos males da alma, nós teremos autoridade para falar do erro do outro. Jesus, quando é chamado a responder sobre a mulher adúltera, e que ele se vira para todos aqueles homens que lá estavam, jovens, maduros e velhos, ele simplesmente diz: aquele que não tiver erro, atira a primeira pedra. E ele se abaixa e espera de forma pedagógica que cada um de nós, naquele momento, refletisse sobre os próprios erros. Os mais velhos foram os primeiros a se afastar, depois os mais maduros, depois os mais novos. E quando ele se voltou e viu somente a mulher, ele perguntou: mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse: eles se foram, Senhor. E Jesus disse: pois eu também não te acuso. Ele tinha autoridade moral para acusar. Mas como era que ele poderia se contradizer? Ele chega e diz: não julgueis. Como era que ele poderia julgar? Ele precisava ensinar pelo exemplo, mais do que por palavras. Então ele diz, é interessante nós observarmos que Jesus não passa a mão na nossa cabeça. Ele não diz que a gente pode continuar errando. Ele diz: pois eu também não vou te julgar. Vá e não erre mais. Nós temos a oportunidade de seguir e não errar mais. Mas não é só amando a nós mesmos que nós vamos conseguir realizar o reino de Deus aqui. Nós precisamos ver no outro o nosso semelhante. Aquele que nos pede algo, um mendigo da alma, é o nosso semelhante. Nós precisamos ver a sua dor, vê-lo como irmão, tirar de nós mesmos. E quando não tivermos bens materiais para isso, que tiremos tempo, que dediquemos atenção, ouvido, acolhimento, respeito, admiração. Quantos de nós só abre a boca para reclamar? Exercitemos a abrir a boca para elogiar, para enaltecer, para acolher, para sorrir.
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Essa é uma frase de Allan Kardec, que foi o codificador. Muita gente acredita que entrar na doutrina espírita vai fazer com que os seus problemas sejam resolvidos. Muita gente acredita que quando você entra na doutrina espírita, você se torna perfeito. E começa a cobrar mais de ti do que dos outros. Eu ia falar uma coisa, mas como está sendo gravada, eu não vou falar, porque eu ia falar do meu marido. Então, não posso falar dele, não. Eu vou contar um outro caso. Era uma vez um casal em que, quando o marido brigava com a esposa... Tá rindo de quê, Olivar? É bem tu, Olivar. Quando o marido brigava com a esposa, porque a esposa nunca briga com o marido, são sempre vocês que brigam. Vocês são muito brigões. E aí, o Wellington está rindo, eu acho que ele está brigando com a mulher dele também. E aí, quando a briga está bem acalorada, ele olhava para a esposa e dizia assim: você devia sair dessa doutrina espírita. Você não só quer ser perfeita? Meu Deus, é a oportunidade de acabar o casamento, que coisa boa, que maravilhoso. Ou é a oportunidade de exercitar a paciência, a tolerância, perceber a arrogância que ainda existe dentro de nós. Porque nesse momento, o vulcão dos nossos males interiores entra em erupção. Todos os seres que nós tivemos a oportunidade de aprender, o tigre, o leão, ou melhor, a leoa, a tigresa, a leoa, a cobra, a águia, todos esses seres vêm à tona, a gente tem vontade de pular em cima da pessoa e rasgar. Olha que coisa, a Pera dizendo isso, mas a Pera é tão gente boa. Mas nós já tivemos inúmeras existências. A Pera é hoje o somatório de todos os eus dela do passado. Conhece-se o verdadeiro cristão pelas obras que realiza, pela conduta dele. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço diário que ele realiza em melhorar. Nós precisamos melhorar todos os dias. Não podemos esperar o evento espetacular, fantástico, do final do mundo para nós sermos uma outra pessoa. Já ultrapassamos o 31 de dezembro de 1999, né? O mundo não acabou. Ultrapassamos o ano de 2012, ultrapassamos agora 23 de setembro, né? 23 de setembro era para o ano acabar, infelizmente, é o evento mais adiado que nós temos hoje na humanidade, é o final do mundo. Nunca chega. Mas é porque nós temos todos os dias, ao despertar, a oportunidade de servir o café da manhã para aquele que está próximo da gente. Não podemos esperar assumir as nossas responsabilidades como espíritas, de não só divulgar o evangelho do Cristo, de aprender a amar, de nos instruir, porque tem gente que acha que ser espírita é contar a quilometragem de livros lidos. Todos os livros de André Luiz, a coleção de Emmanuel, os 400 livros psicografados por Chico Xavier, e aí você sai citando livro e mais livro e mais livro. Não é essa a instrução do que o Espírito de verdade fala. Instruir-se é educar o espírito. Temos oportunidades de realizar as nossas responsabilidades no convívio conosco, olhando-nos no espelho. E em todos os momentos que nós tivermos de relacionamento com o outro. Se nós transportarmos a ideia do café da manhã para os nossos locais de trabalho, nós passaremos a servir os colegas de trabalho. Nós passaremos a atender os clientes de outra forma. De que forma, Pera? Como nós gostaríamos de ser atendidos. O que é interessante é que não é uma fórmula do outro mundo. Talvez até seja, né? Porque vem de outros mundos para a gente. Mas ela é simples, porque é a medida do justo. A medida do justo é fazer o que eu quero. É fazer para o outro o que eu gostaria de receber. É dar na medida que eu quero receber. Essa é a medida do justo. No Sermão da Montanha, quando Jesus vai falar sobre a providência divina, e aí ele vai começar
todo o processo de educação de Jesus, né? Jesus era um pedagogo. Quem já ouviu Augusto Cury falar de Jesus vai ficar encantado. Eu tenho quanto tempo ainda? 10 minutos? Augusto Cury, vou contar rapidinho para vocês. Eu tive a oportunidade de assistir uma reportagem de Augusto Cury no Correio Brasiliense. E ele começa dizendo que ele era ateu. E ele não acreditava em Deus, mas como estudioso, pesquisador do comportamento humano, ele decide fazer um trabalho de estudo da personalidade humana, onde se formava o pensamento. Por que uma pessoa pensava de um jeito, outra de outro? Por que uma pessoa reagia de uma forma e outra pessoa reagia de outra? Ambas submetidas à mesma situação ou uma situação similar. E ele se desdobra, se debruça no estudo das grandes personalidades do mundo. Então, ele vai estudar pelos escritos, pelos relatos históricos, as grandes personalidades do mundo. Ele estuda os Césares romanos, ele estuda os grandes presidentes americanos, ele estuda os presidentes ingleses, ele estuda os imperadores que nós tivemos no mundo, da cultura ocidental e da cultura oriental. E não poderia se furtar a estudar Jesus. E é um momento belíssimo quando ele diz que depois que conheceu Jesus, ele se converteu ao cristianismo. Ele diz que nenhuma personalidade que ele estudou realizava o formato pedagógico que Jesus realizava. Jesus, no conversar, no dialogar, ele educava. Esse jeito de Jesus, esse jeito que ele deixava todo mundo esperando uma resposta dele, ele era questionado e novamente devolvia uma pergunta, que é um formato, é um método utilizado por Sócrates e é atribuído a Sócrates, que seria o método socrático de conversa, de diálogo, de construção do pensamento. Na verdade, Sócrates aprendeu com Jesus. Sócrates é um dos precursores da doutrina espírita. Então, Jesus lançava de volta para o interlocutor a pergunta e fazia com que aquele ser raciocinasse, elaborasse em si a resposta da sua própria pergunta. Isso era grandioso. E Augusto Cury se refere a Jesus como artesão da personalidade humana. Quando Jesus vai construir no Sermão do Monte a ideia da providência divina, ele pergunta: quando um filho teu te pede um peixe, você entrega uma cobra? Imediatamente nós começamos. Quando ele fala em filho, nós somos transportados para os nossos lares e vemos a figura dos nossos filhos e o nosso coração já se torna enternecido. E aí ele continua perguntando: e quando ele te pede um peixe, porque você precisa saciar a fome do seu filho, você entrega uma cobra? Imediatamente nós respondíamos que não. Aí ele diz: pois vocês que são imperfeitos não entregam uma cobra, quem dirá o Pai, que é perfeito? Então, em cada ensinamento, ele tinha a oportunidade de nos permitir edificar em nós mesmos o nosso conhecimento. Ele tem tanto respeito por cada um de nós, que ele permite que cada um de nós construa a sua própria escada de evolução. Quando ele diz: por acaso vocês não sabem, não imaginam que Deus sabe de tudo que vocês precisam? O que nós precisamos hoje? E aí eu vou fazer uma parte para agradecer, do fundo do meu coração, o vídeo que vocês passaram sobre o Brasil. O amor à pátria é um dos amores minúsculos que nós precisamos aprender a desenvolver. Quando conseguirmos reunir todos os amores minúsculos que temos, amor de pai, de mãe, de filho, de irmã, de filha, de avô, de avó, amigo, colega, patrão, empregado, cidadão,
político, presidente. Quando nós soubermos todos esses amores minúsculos somados, nós teremos o amor maiúsculo de Jesus, o amor incondicional. O que nós precisamos hoje? De empregos. Nós precisamos de sustento. Nós precisamos de boas remunerações. Nós precisamos de dignidade, segurança pública, saúde, educação. Tudo associado à dignidade do ser, independente de disputas partidárias, de falsa política. Nós precisamos do bem comum. Por acaso, nós achamos que Deus não sabe de tudo que nós precisamos? Por acaso, Ele não sabe que precisamos vestir, que precisamos comer, que precisamos ter o sustento, uma casa, uma família? Ele sabe de tudo isso. Jesus fala. Olha os pássaros no céu. Eles não plantam e nem colhem. E nada falta para eles. Olha a erva do campo. Ela não tece nem fia. E nenhum rei na terra, nem Salomão, que foi o mais rico, o que mais ostentou riquezas de todos os reis, nenhum deles se vestiu tão dignamente quanto um lírio do campo. Quando Jesus prepara esse terreno, ele vem e nos coloca uma ordem. Busca primeiro edificar o reino de Deus em teus corações. Ele nos chama a realizar a nossa parte. André Luiz diz que nós somos co-criadores em plano menor. Espíritos da envergadura de Jesus são co-criadores em plano maior. Um dia nós chegaremos a essa condição, mas somos todos deuses. Podemos, sim, edificar, dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações, um dos pilares de sustentação do reino de Deus. Mas nós precisamos realizar esse reino de Deus dentro dos nossos corações. Essa é uma das responsabilidades do espírita. Falar do evangelho, sim. Falar de Jesus, sim. Estudar a doutrina espírita, sem dúvida. Mas, além disso, modificar-se a si mesmo. Cobrar de si a correção dos seus males. Haroldo Dutra Dias, um dia questionado sobre a política no país, ele precisa responder sobre corrupção, e ele diz: os espíritas precisam, observando-se a cada um, extirpar de dentro de si mesmo toda e qualquer corrupção que exista. Aqueles jeitinhos que a gente dá, aquela contramão que a gente faz, estacionar em lugar não permitido, dirigir tendo tomado cerveja, falar ao telefone enquanto está dirigindo, com um filho dentro do carro, aquelas pequenas coisinhas que a gente faz, mas porque somos nós que fazemos, nós permitimos. Nós somos permissivos. Depois que nós conseguirmos resolver a corrupção que tem dentro de cada um de nós, nós devemos resolver a corrupção que tem no nosso lar, e no nosso prédio, e no nosso trabalho. E com relação à política, Haroldo Dutra Dias, nós devemos orar por todos aqueles que estão equivocadamente assumindo para si, talvez delitos piores do que aqueles senhores que realizaram a última chacina aqui em Fortaleza. Busquemos, portanto, edificar o reino de Deus em nossos corações e, pelo exemplo, nos mostrarmos cristãos. Muita paz.